Então é isso, esse é o plano. Quero dizer, o plano está bem às claras. É isso que os neocons e o complexo industrial gusano querem fazer com a Venezuela, como foi expresso por Mike Pompeo, ex-diretor da CIA e ex-secretário de Estado. Ele explica isso aqui de forma bem clara. Mas há muitas coisas que podemos fazer para apoiá-los. O mais importante é que podemos ajudar a reconstruir o que tem sido um conjunto desastroso de políticas para a economia deles, que destruiu sua capacidade de prosperar, o setor de petróleo. Assim, as empresas americanas podem entrar e vender seus produtos. Schlumberger, Halliburton, Chevron, todas as nossas grandes empresas de energia podem ir para a Venezuela, desenvolver um modelo econômico capitalista que restaure a Venezuela ao que ela já foi. Brian, você e eu lembramos, era uma grande economia por muito tempo, e esse cabeça dura destruiu, certo? Então, Halliburton. Quer dizer, é inacreditável. Ok, então o argumento dele é que a Venezuela destruiu sua própria economia, mas as sanções que ele impôs têm como alvo a economia venezuelana e sua principal fonte de receita. É isso que Francisco Rodrigues, o economista venezuelano que você mencionou, mostrou em seu trabalho. Se você olhar os gráficos que ele publica, no momento em que os Estados impõem essas sanções devastadoras sobre Trump, é quando as exportações de petróleo da Venezuela despencam, exatamente como foram planejadas para acontecer. Então, por um lado, você cria sanções que destroem uma economia e depois culpa a Venezuela por destruir sua própria economia. E continua impondo essas sanções que tornam o crescimento econômico impossível, ou pelo menos muito, muito difícil. E me diga, ele diz ali que todos nós lembramos de uma época em que a economia da Venezuela era ótima, estava indo muito bem. Qual é a realidade disso? Bem, a realidade é que antes de Hugo Chávez assumir, a Venezuela tinha uma taxa de pobreza de 70%. Desculpe, 70% de pobreza e 40% de pobreza extrema. Os bons e velhos tempos, segundo Mike Pompeo. Quase 50% da população foi impedida de votar por meio de esquemas complexos de identificação. Eles estavam no escuro. Inteiras regiões de Caracas nem sequer apareciam nos mapas. A população vivia em absoluta miséria. E em 1989, Carlos Andrés Pérez era o presidente, conhecido como CAP, basicamente o presidente da Venezuela na época. Essa é a democracia a qual eles querem voltar. Eles tinham um acordo em uma cidade chamada Punto Fijo, no qual dois partidos imitavam os partidos europeus ou alemães. Um era a Acción Democrática, o Partido Social Democrata, inspirado no SPD da Alemanha. O outro era o COPEI, o Partido Democrata Cristão de centro-direita, inspirado no CDU da Alemanha. Eles simplesmente alternavam o poder a cada poucos anos em eleições meramente procedimentais. E ninguém de fora que fosse populista ou nacionalista, que quisesse falar sobre nacionalizar os recursos de forma mais abrangente, foi permitido entrar. Então, em 1989, houve basicamente motins por comida, revoltas contra um pacote de austeridade, El Paquete, imposto pelo FMI sob o governo de Carlos Andrés Pérez, que havia prometido melhorar as condições sociais e foi, na verdade, o responsável pela primeira nacionalização do setor de petróleo em 1976. O que é interessante, porque Trump diz que Chávez e Maduro roubaram o petróleo dos Estados Unidos, mas foi, na verdade, um presidente alinhado aos Estados Unidos quem o nacionalizou pela primeira vez. A partir daí, a situação fica mais complicada. A questão é que a população simplesmente se revoltou. Estava cansada da austeridade do FMI. O exército entrou, metralhou as pessoas. Dezenas foram mortas nas ruas e valas comuns foram cavadas para enterrar os corpos e ocultar as evidências. Foi um dos momentos mais dolorosos da história da Venezuela. 3 anos depois, Hugo Chávez liderou um golpe muito popular, com outros oficiais militares para tentar derrubar esse regime neoliberal, o regime de Punto Fijo,
essencialmente imposto pelo FMI e pelos Estados Unidos. O povo apoiou o que Chávez fez, mas ele fracassou, foi preso e chegou ao poder mais tarde. É a isso que eles querem voltar. E querem trazer a Halliburton. Quero dizer, Mike Pompeo diz isso abertamente. O que a Halliburton fez durante a guerra do Iraque? Wyatt Reid tem uma boa publicação sobre isso em seu podcast no Substack, ao qual todos deveriam se inscrever. Ele destaca, e quero dizer, todos nós vivemos isso, Aaron. Você viveu isso. Você estava no Democracy Now! Na época. Eles falavam sobre isso o tempo todo. Um contrato de $7 bilhões sem licitação em 2003, no qual Dick Cheney possuía milhões em ações, porque havia sido o ex-CEO da Halliburton. Depois, 1 milhão de iraquianos foram mortos na invasão. Milhares de americanos voltaram sem membros ou sem vida. E então o Pentágono auditou a Halliburton e descobriu que ela havia fraudado os contribuintes dos Estados Unidos em $1,4 bilhão. É isso que eles querem fazer na Venezuela. E Maria Corina Machado, a espécie de rosto e voz da política de mudança de regime na Venezuela, prometeu vender $1,3 trilhão em ativos venezuelanos ao maior lance, basicamente os aliados de Trump. Quero dizer, eles estão sendo tão óbvios sobre isso, e não é nada popular. Enquanto isso, há milhares de tropas dos Estados Unidos posicionadas nesses navios ao redor da Venezuela. Trump recentemente se gabou de que a Venezuela está cercada e que nada pode entrar ou sair. Será que ele realmente vai enviar todas essas tropas para lá e não fazer nada com elas, apenas deixá-las paradas, passando os feriados longe de suas famílias, basicamente praticando pirataria, roubando os bens venezuelanos? É isso que me preocupa. Ele é, sabe, aquele tipo de sujeito que gosta de se mostrar durão. Então pode simplesmente mandar todas essas forças para lá e não fazer nada com elas, só deixá-las roubando. Esse é, digamos, o melhor cenário neste momento, que ele apenas as mantenha roubando o petróleo da Venezuela e não realize ataques militares. Mas deixá-las lá sem agir vai manter uma certa pressão sobre ele para tomar alguma decisão e possivelmente escalar a situação. Bem, ele também ameaçou a Dinamarca, ameaçou o Canadá. Está muito claro que há uma crise mais profunda em jogo, que o sistema do capitalismo global não está crescendo e o Império Ocidental precisa saquear mais recursos para poder se expandir. Então eles voltaram seus olhos especialmente para o hemisfério ocidental, mas isso também tem a ver com a competição com a China, que controla a maior parte dos minerais de terras raras e tem a capacidade de produção para ultrapassar os Estados Unidos. Há, portanto, um sentimento de desespero aqui. Não acho que Trump tenha a capacidade mental para entender qual é o objetivo final ou qual é a estratégia definitiva. Custa muito mobilizar uma força naval desse tamanho. O envio do USS Gerald Ford foi, acredito, ideia de Marco Rubio, para prender Trump em uma espécie de armadilha, pressionando-o ao dizer: olhe, 10 dos ativos navais dos Estados Unidos estão lá. Vamos fazer um deslocamento avançado das forças de operações especiais, o que eles fizeram nesta semana. Vamos continuar enviando e enviando, até que Trump tenha que decidir se faz alguma coisa ou se perde prestígio e parece fraco diante de Maduro. Porque não está claro se Trump quer realmente fazer isso, e há todo tipo de negociação acontecendo, sobre as quais vou falar em um instante. Which I'll talk about in a second.